pagaria para trabalhar. Te falei para você. Pagaria para trabalhar. A questão para ter mais uma ocorrência e sair de novo? Para caçar o bandido e todo mundo ficar falando um monte? Para você ser pressionado a não fazer? Se fosse para trabalhar mesmo, como eu já trabalhei, pega uma viatura, não precisava nem me dar uma viatura, eu comprava uma viatura e só me deixar trabalhar, eu ia, cara, porque isso é uma vocação, isso daí não tem dinheiro que pague. Ainda mais agora, né? Eu acho que nós vamos chegar num nível que quem é polícia de verdade, o cara tem perfil de rota, vai pra rota. O cara tem perfil de tático, vai pro tático. O cara que tem perfil de 01, vai pro 01. E o cara que não tem perfil, vai sair da polícia. Eu acho que tem que chegar nesse nível de maturidade. No final fica assim, quem quer trabalhar não pode trabalhar. Quem não serve para trabalhar, tá trabalhando. Então eu acho que tá muito fora do que deveria ser. E daí você vê alguns casos, como o meu, como o seu, como o de outros aí, que se frustraram de alguma forma porque não foi feito, não puderam fazer o que queriam. Né? E não é que a gente quer fazer o que quer a bel prazer. Não quero seguir regras. Não é isso. A gente trabalhava sob regras, mas a gente trabalhava na rua caçando bandido. Então a polícia é o único lugar que você, quando obtém o êxito principal, você é crucificado. Então, vamos lá. O exemplo que eu dou é bem claro. É contestável esse negócio dos heróis da polícia. Sabe por quê, Pires? Porque quando você está trocando tiro, tá lá o ladrão de um lado e você do outro. Os dois apontam a arma. Se você balear o cara, você está respondendo o processo, você é afastado da rua e você é tirado como problema. Se você é baleado, você é um herói. Então na polícia você tem que perder para ser herói. Todas que você ganhou, é um absurdo. Só te condena. Você tá entendendo? Né? Então é um negócio que não dá para entender. Quando você vem para a área privada, você fala, cara, não faz sentido. Porque eu tenho que premiar aquele cara que fez para mais. Então... E na polícia, você cortam a sua vontade de fazer para mais. Né? Eles te inibem. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ser medíocre. Que a palavra medíocre é de ser mediano. Então você tem que ser medíocre sempre. Quando você deixa de ser medíocre, você faz para mais, você vira um problema para a polícia. Por questão de ego, por questão política. Normalmente. E daí você fala, trocou tiro. Então fica sempre aquele negócio na polícia, você vê? O vagabundo sempre consegue sair bem, né? Você já deve ter visto o cara que patrulha lá e nunca acontece nada. E daí o comandante chega para ele e fala, por que naquela região você está um mês trabalhando, você não pegou uma ocorrência? Daí o cara fala, porque eu patrulhei bem. Estou trabalhando direito. Porque eu estou patrulhando, então não aparece ladrão na minha área. Né? E daí o cara que pega várias ocorrências, o cara pode falar, olha, ou ele é muito bom porque ele está vendo todos os ladrões, ou porque ele acham que podem roubar na área dele. Cara, então é muito subjetivo. Agora eu sei como é que era quando eu entrava numa viatura e o que eu fazia o dia inteiro. Caçava ladrão o dia inteiro. É literalmente caçar. E por fazer isso, eu acabei indo contra a instituição, cara. Isso é um absurdo, né? Até o policial de rota que está aqui caçando, ele está indo contra a instituição. É que a rota, eu vou dizer, rota, tático, BAEP, CAEP, todas essas forças, elas são, sabe o mal necessário? O cara fala, eu tenho que manter isso aí, mas não queria ter. Sei. Mas se não tiver, tá fudido. A gente trabalha na sombra a serviço da luz. Essa define muito bem, né, a profissão de quem tá na rua para caçar ladrão, né? E a gente demora um pouco, né, para entender para ter essa maturidade de entender a polícia, né? Cara, a gente sofre muito, 30 né? anos depois quase que eu entrei na polícia que eu fui perceber. Então não cara, é difícil. Eu acho que eu não tinha nem maturidade para entender isso. Com 25 anos eu comandava uma equipe de tático. Isso daí é assim, é difícil, cara. Muito louco isso. Porque você não tem ainda com 23 anos eu era CGP no 8º Batalhão aqui na 4ª SIC. Eu tive 2 ocorrências aí como CGP. E que isso não tinha sargento. Então, com 23 anos, eu acho que não é difícil ter uma maturidade para comandar uma equipe inteira, um pelotão. Então, e você decidir
sobre a vida e a morte. Isso é muito difícil, louco. cara. Porque por mais que eu tenha feito, por mais que eu tenha feito, acho que um serviço foda, eu me orgulho disso. Eu não tive a capacidade de entender o que a polícia queria de mim. Queria de você. Então. Você fala, eu vou entrar pra fazer isso, eu vou fazer isso. Pô, eu tô fazendo. Eu tô não, acreditei, eu fui enganado. Você fala, pô, é isso que eu ia falar. Eu entrei enganado porque enganado. você vê filme. Você vê, na nossa época, você viu o Rambo. Você vê a gente contando as ocorrências, mas a gente conta as ocorrências de uma forma lúdica, porque nunca se fala a verdade total, porque isso não é normal. E aí, você ouvia a ocorrência de alguém antes de entrar na polícia. Você via a ocorrência de alguém antes de entrar na polícia. Assim, E aí você entra e é enganado. Eu tô meio enganado, eu tava enganado, mas eu tô aqui para, graças a Deus, assim, o negócio é tão louco que eu tô aqui para dizer que quem pensa como eu tava enganado que nem eu, continua enganado, porque é só assim que vai combater o crime. Porque se todo mundo fizer o que a política manda, o que a polícia criou como regra, cara, a gente vai se afundar no crime. Exatamente. Vai se afundar no crime. Infelizmente, hoje, eu não estou falando mal aqui da polícia. Não é eu estou falando de uma estrutura que foi montada já há muito tempo e que ela está errada. A polícia está sendo criada para atender, para ser um iFood da vida. Você vai lá, dá uma ocorrência, vai lá, anota os dados e acabou. E quando a população precisa de polícia de verdade. E só sabe isso quem está numa casa rendida por 2, 3 marginais e sabe que tipo de polícia quer que chegue lá para resolver. Né? Ó, eu ia falar uma coisa, você pegou no ponto certo. Tem aquele polícia que gosta de trabalhar e tem aquele que só quer fazer o feijão com arroz. Eu ficava puto na época, quando eu tava na rua com esse tipo de polícia, por quê? Na hora que ele precisa, ele liga pra quem? O Billy lá, o louco que trabalha que nem louco. Até o polícia. Então eu não aceitava que ele trabalhava daquele jeito na rua pra atender os outros, sendo que uma hora que ele precisa, ele chamava a gente. Chamava você, chamava o Adriano, chamava os caras, pista quente. Ó, vou dar uma mudadinha de assunto agora. Vamos lá. Todo mundo que está assistindo provavelmente sabe da minha história lá e tal. E aí essa semana saiu um vídeo na internet aí